surgiu outro chifre que apontava para o sul. Adelante. E na carta de Isaías, nós vamos ver que o anticristo, e não fala anticristo, mas fala que o chifre, o corno, vendia do sul. Então não estaria, como que eu falo, não estaria no aglomerado romano aqui. Estaria do lado oposto, porque Roma está no norte, e a Bíblia diz que o anticristo viria do sul. Então não poderia ser de Roma. Então, esta região, mais ou menos, que a Bíblia aponta no mapa bíblico, está entre Irã e Iraque. Não está em Roma, não está nos Estados Unidos, não está na Grã-Bretanha, não está na França, porque não faz parte desses 4 conos. Onde o anticristo, onde o outro cono que nasceu pequeno aponta para o sul. Onde o irro, que a Bíblia diz, o irro da infidelidade, da ira de Deus, vendria. O qual a Bíblia chama irro da ira, que é o anticristo. Então o chifre aponta para Iá. E não está em Roma. Porque em Roma seria o oposto. Seria o norte, que aponta para o sul. Por isso que a Bíblia nos mostra que Israel não hace acordo, porque Deus não determinou que não hacesse acordo, não se juntasse com nenhuma outra nação. Por isso que é mais evidente que o anticristo vendrá do sul, entre Irã e Iraque, está na Turquia. É por isso que Israel hará acordo. Porque em parte, sim ou não, tem laços sanguíneos entre eles. Onde hoje nós sabemos que impera a religião islâmica em sua maior força. Onde está a mesquita em Israel, tanto é que conseguiram fazer uma mesquita em Israel, no lugar onde estava o templo de Salomão. A Bíblia fala que o irro da ira de Deus, o irro da perdição, vendria do sul. Nós lemos as cartas de Jonás, de Naum. Nós vamos entender com mais clareza a Bíblia falando sobre o irro da perdição. Por isso que Juan Agô estava conosco. Juan Agô, que estava em Roma, Juan Agô, que estava em outra parte do planeta, que estaria no norte, no lado oposto de Israel. Não foi bem claro em falar. Vivia com nós outros, é de nós outros, não é de fora. O anticristo, Juan, foi bem taxativo. Se você lê a passagem, Juan habla em suas cartas de Juan. Era de nós outros. Congregou com nós outros. Tomava a Santa Ceia com nós outros. Cantava com nós outros. Era de nossa religião.
servia a Alá, que quer dizer Deus, mas não ficou com nós outros. Se rebelou, se tornou o quê? Filho da perdição. Então, quando você mirar uns tempos atrás, agora que até o Obama era um anticristo também. Então, o carneiro simboliza, segundo aqui Daniel, Irã, que era os medos e os persas. E o macho cabril, a Grécia. Se você pegar a Grécia e medo persa, onde está a Mesopotamia, entendeu? Você vai mirar que está, que é Irã e Iraque. As duas nações. Está aí. Então, porventura, em alguma parte dessas cidades pequenas, como Cristo saiu de Belém da Judéia, um lugar desprezível, pequeno, simples, o anticristo também não vai copiar. Você já mirou que todo o que o diabo faz se copia de Deus? Tudo. O diabo é que nem tino, não hace nada, copia tudo. Que nem diz o título por aí, né? E da mesma forma, a Bíblia aponta para o sul. E no sul estão as grandes metrópoles, Irã e Iraque, mas nos dá a entender que vai sair entre essas duas partes, entre o carneiro e o bode, e o macho cabril, o erro da perdição. E a Bíblia diz que Deus levantaria o quê? Ciro. Se você recorda quando Daniel estuvo orando por 21 dias, o que a Bíblia habla? Que no reino da Pérsia, o príncipe da Pérsia impedia suas orações. Havia uma peleia entre o ángel Miguel e o príncipe da Pérsia. Isso já está claro para nós outros. Aonde você já se viu que um império, um príncipe teria força para pelear contra Miguel? Até hoje não se levantou um anjo mais poderoso do que ele. Um anjo de guerra, de batalha, de peleia, mas foi impedido por quantos dias? 21 dias. Isso Deus estava mostrando para Daniel o futuro. Essa peleia entre o anticristo, o império das trevas, e o império da luz. E onde está este império das trevas e da luz? Que houve uma peleia jamais registrada na palavra de Deus em toda a humanidade. Somente no norte, ou seja, no sul, né, de Alexandria, onde está Irã, Iraque, naquela região ali, onde há os enlaces sanguíneos dos judeus e dos palestinos. Por isso que hará um acordo de paz. A primeira coisa que até hoje, 6.000 anos quase de peleia entre Palestina e Israel. Até hoje nunca se levantou um homem para que haja um acordo entre
até hoje não se levantou. Mas vai se levantar. O anticristo vai conseguir fazer isso. Ô irmão, o anticristo é tal, mas espera aí. Este homem conseguiu acordo com a Palestina e Israel? Não. Este homem está construindo o templo de Jerusalém? Também não. Então não é o anticristo. É o espírito do anticristo. Aí um significado entre o anticristo real e o espírito do anticristo. Miramos as duas pernas da estátua de Nabucodonosor, Estado romano. Por que nas duas pernas? Porque antes de ser um Estado religioso, Roma era um Estado que? Imperativo, de imperadores, de reis. Não era um Estado religioso. A outra perna simboliza o Estado religioso de Roma. Então o Estado religioso foi destruído, o Estado imperativo foi destruído no ano 439. No ano 1718, o Papa Pio VI foi prisioneiro, foi preso por Napoleão Bonaparte, onde a força da igreja agora não era mais o império de imperadores, mas o império religioso foi quebrado. Depois, em 1829, volveu a ser instituído novamente a religião papal. A Bíblia habla que o anticristo se assentaria no trono, querendo ser Deus, parecendo ser Deus. E também seria um Estado religioso. O Vaticano mede 45 quilômetros quadrados. É o menor país da Terra. A Itália tem uma cadeira na ONU, mas o Vaticano também tem. É a única entidade religiosa que tem uma sigla na ONU. Nenhuma outra entidade religiosa não. Porque o Vaticano tem uma sigla na ONU. Porque não é somente uma entidade religiosa, mas também é um Estado. Um país. Então, se é país, tem uma sigla na ONU. Se não é país, não é. Então, tanto é um país religioso, como é um país político, que tem suas próprias leis, tem seus próprios bancos, suas próprias normativas, fora da região da Itália. O Vaticano tem as suas. Lá fora do Vaticano, que está dentro da Itália também, é outro tipo de lei. Incrivelmente que pareça. E muitas vezes não nos damos conta. Por isso que a Bíblia habla que a besta, o império, que surgiu do mar, que seria o Estado religioso, mas também um Estado político, tem poder tanto religioso como tem poder político. Então o anticristo não seria tonto de usar um poder que não teria tanto poder. Israel será enganado, como Davi diz. Não porque eles não sepam, porque eles não creem que Jesus que vindo é o verdadeiro Messias. Que Deus lhe bendiga. Estaremos continuando, até entendemos um pouco, né, essa questão, né,
do anticristo, a besta, as suas localidades. Então a Bíblia nos aponta para o sul, onde surgirá o erro da iniquidade, o erro da perdição, e não para o norte, né? Não para o norte. O anticristo, sim, implorará o seu trono, onde é o trono de antigamente. E também tentará implantar o trono dentro de Israel, onde a Bíblia diz que no sacrifício seria sacado. E o anticristo pondria dentro do templo de Jerusalém, depois de construído, a imagem dos judeus. Qual é a igreja hoje que trabalha com imagens? Somente uma. A Bíblia diz que pondrá sua imagem allá para que todos adorem a imagem da besta, né? E depois estaremos estudando alguma coisa também das cartas. Você, em sua casa, lê Apocalipse 17, que vai falar sobre os animais, né? As três cabeças, né? E outro animal que a Bíblia, que Daniel não soube explicar, né? Quem era, né? Cabeça nessa visão, né? De Daniel. Por quê? Porque essa outra cabeça era Roma em sua atualidade, né? Nós sabemos que Roma, a Babilônia, tem como símbolo o leão. Os medos e os persas têm como símbolo o osso. E a Grécia tem como símbolo o leopardo. Então, para os irmãos mirar essas regiões onde está o império, a força em sua totalidade do anticristo. Onde Daniel, na visão, viu os animais, o urso, o osso, o leopardo e o tigre. Está todo na região da Mesopotâmia, da Turquia, esses grandes animais, né, que foi visto por Daniel, que também aparece no livro de Apocalipse, capítulo 13, são os mesmos animais, em que a Bíblia habla do erro da perdição do anticristo, que estaria se levantando nesta localidade, que é na Grécia, que é na região da Medos e Persas e na região de Roma, Babilônia,